Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal do nono ano aí do Galo, vamos fazer a correção da avaliação rapidinho agora então. Vamos lá. Sabendo que uma sala tem a forma de um quadrado e que a área é de 121 metros quadrados, qual o perímetro dessa sala? Bom, essa primeira questão era uma questão simples, mas já que nós estávamos falando de equação de segundo grau, então nós tínhamos que trabalhar com a ideia de equação de segundo grau. Então, olha só, se a área é igual a 121 metros, isso significa que lado vezes lado, né? Ou seja, x vezes x, x ao quadrado é igual a 121. Então, qual que é o valor de x? Bom, tira a raiz quadrada, né, de 121, você vai descobrir que o x, ou seja, o lado da sala era de 11 metros. Porém, você achou o lado da sala. E ele pediu o perímetro. Lembrando, um quadrado tem quantos lados? 4 lados iguais. 4 vezes o x, que seria o nosso lado, que é 11. 4 vezes 11, 44 metros. Era a alternativa C, a resposta, ok? Já na questão 2, o valor de 0,25 elevado a menos 3 meios. Bom, para fazer esse tipo de potência, esse tipo de cálculo com número real, primeiro você tem que pegar e transformar o número 0,25, você tem que transformar ele em fração. Lembrando, dois números depois da vírgula, dois zeros. Fica 25 sobre 100. Como o seu expoente é negativo, para que ele fique positivo, você inverte a fração, ou seja, fica 100 sobre 25. Aí fica, some o sinalzinho de menos. Por isso que eu risquei ele aqui, ó. Fica 3 meios. Agora, lembrando, usando aquela regrinha, o que é numerador nesse expoente fracionário nosso, depois vai se tornar o expoente. E o que é denominador vai se tornar o radical. Porém, veja, 100 dividido por 25, 4. Olha só como ficou fácil agora, hein? 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Raiz quadrada de 64, 8. Então, a resposta da questão 2 era a letra B, que era 8. Já a questão 3, seja a equação de segundo grau, x² menos 3x mais 15 igual a 0. Podemos afirmar que, bom, veja que ele está falando aqui da questão dela ser completa ou incompleta. Perceba que ela tem o x², o x e o termo independente. Ela tem os três termos. Então, ela é completa. Você já exclui as duas primeiras, que já não entra. Aí, quando você olha x², quando não tem um número aqui, significa que é 1. Então, o seu A é 1. O seu B é menos 3, que é o cara que acompanha o x. E o C é 15. Então, a única alternativa que falava que ela era completa e que os coeficientes A era 1, B, menos 3 e C igual a 15, era a alternativa D, que era a nossa resposta, ok? Já a questão 4, o conjunto de solução das equações x² mais 8x menos 128 igual a 0, aonde tinha as alternativas, você poderia fazer aplicando a fórmula de Bhaskara, que eu passei para vocês, expliquei numa videoaula, ou poderia fazer pelo complemento de quadrados também, que também dava certo, que eu também expliquei para vocês em videoaula, ok? Tanto faz. Os dois modos você ia chegar na mesma resposta, mas enfim, para aplicar a fórmula de Bhaskara, você vai lá, ó, identifica os coeficientes. O A é 1, o B 8 e o C menos 128, né? Então, tá aqui, certo? Os três coeficientes. Começa, o discriminante da fórmula de Bhaskara é b² menos 4 vezes A vezes C, certo? Ele é, então, o B,
8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 128, que é o C. 8 é ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 128, menos vezes menos, mais 512. Somou os dois, 576. Daí a gente vai para a fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Olha só, o 8 troca o sinal, certo? Ele vinha positivo, certo? Vinha positivo. Aqui, como tem o menos da fórmula, fica negativo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 576. Então, raiz quadrada de 576 sobre 2 vezes 1, o a que é 1, ok? Então, raiz quadrada de 576 vai dar 24. Menos 8 mais ou menos 24 sobre 2. Aí divide em duas partes. Uma parte você soma e a outra você subtrai. Lembrando que é mais ou menos. Na que você soma, devo 8, pago 24, vai me sobrar 16. Dividido por 2, dá 8. A outra, devo 8, devo 24, lembrando, são duas dívidas, não posso usar uma dívida para pagar a outra. Então, quanto que eu devo no total? 32, dividido por 2, que dá menos 16, ok? Então, está aqui o conjunto solução, menos 16 e 8, que era a alternativa E, ok? Agora, a questão 5, vamos lá. Sabendo que o seguinte retângulo tem área de 140 centímetros quadrados, então o valor de x é... Bom, perceba que o retângulo você tem x mais 2 de altura e x mais 6 de base. Perceba que daria para fazer por lógica. Você poderia pensar que no número que você colocaria aqui desses no lugar do x e depois multiplicaria, que daria 140. Porém, vamos lá. Nessa questão, na 5, note que quando você começou lá, x mais 2 vezes x mais 6 igual a 140, que era a área que ele passou. Você fez a distributiva, x vezes x quadrado, x vezes 6, 6x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 6, 12. Passa o 40 para lá, fica menos 140, certo? Igual a zero. X quadrado mais 8x menos 128. Opa! Perceba que esta equação, o professor Nilson é sacana mesmo, viu? É a mesma da questão 4, igualzinho. Se você desenvolver, você vai chegar nas mesmas respostas. Só que existe medida negativa, existe eu medir e falar que eu medi menos 16 centímetros. É complicado, né? Então, a resposta que a gente utilizar era o 8. Então, o x vale 8 centímetros, que era a alternativa C. Agora, o desafio era bem complicado, né? Algumas pessoas compararam comigo falando que eu como demais. Isso é mentira, viu? Comprei 4 lanches em um certo valor unitário. De outro tipo de lanche, com o mesmo preço unitário, a quantidade comprada foi igual ao valor unitário de cada lanche. Ou seja, aqui se o valor é igual à quantidade comprada, você tem x vezes x, né? E lá, 4 vezes o x, 4x. Paguei com duas notas de R$100. 2 vezes 100, 200. E recebi R$8 de troco. Qual o preço unitário de cada produto? Vamos lá rapidinho. Então, nós temos, olha lá, x é x, que dá x ao quadrado, 4 vezes x, que dá 4x. Ou seja, valor unitário igual à quantidade de lanche. 4 lanches iguais, lembra? Do mesmo valor unitário. Aí mais os R$8 de troco. Igual aos R$200 que eu dei, que são as duas notas de 100. Passando 200 para lá, fica aí, ó, fico devendo menos 192, ok? Agora perceba que, fazendo por Bhaskara, a mesma ideia, A igual a 1, B igual a 4, C igual a menos
192. Aplico a fórmula do discriminante, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 192, certo? Ok? Só substituir os valores. Aí, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 192, 768 positivo, né? Porque menos com menos vai dar mais. Somou 784 aí, ok? Aplicou a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Trocou o sinal do b, então, que era 4, ficou menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 768, e 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Aqui ficou, então, menos 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 784 vai dar 28. Dividido por 2. Divide em duas partes, uma você soma, a outra você subtrai. Devo 4, pago 28. Vou ficar devendo 24, vai me sobrar 24. 24 dividido por 2 dá 12. Devo 4, devo 28, vou ficar devendo 32, dividido por 2 dá menos 16. Não existe, né? Você comprar um lanche e ainda ganhar dinheiro. Você vai ter que pagar, é claro, né? Não existe um lanche que custe menos 16 reais. É óbvio, então, que o valor unitário de cada lanche era 12 reais. Então, a alternativa correta era a letra B. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima.